estudar no capítulo 7. O tema do capítulo 7 é Olhe Quem Está Falando. A gente vai falar sobre o conto dialogado, o diálogo. Diálogo é a fala dos personagens, é quando um personagem, uma pessoa está falando com a outra. Então aqui a gente pode observar essa imagem e ver que essas crianças estão fazendo leituras de variados tipos de gêneros textuais. Olha só, aqui ela está lendo uma crônica, aqui contos de fadas, aqui tem as histórias em quadrinhos. Se a gente ler aqui, a gente vai ver que esses personagens dessa história em quadrinhos estão contando que eles usam o diálogo para contar as histórias. Mas dentro das crônicas, dos contos, também existe o diálogo, né? Os personagens também conversam e dialogam dentro dos textos, desses gêneros textuais. Então a gente encontra o diálogo, a fala dos personagens em variados tipos de gêneros textuais. Bom, o que os personagens das histórias estão fazendo? Eles estão conversando, né, discutindo aí sobre a presença de diálogo nos variados gêneros textuais. Quem são, provavelmente, as pessoas que conversam nas páginas apresentadas? São os personagens das histórias. Além das imagens, observe os sinais de pontuação que aparecem antes e depois de cada fala dos personagens. Você sabe o que eles representam? Então, olha só, aqui a gente pode ver a presença de alguns sinais, que são os travessões, aqui travessão, antes da fala dos personagens. Ele indica que o personagem vai falar, vai iniciar a fala do personagem. E a pontuação no final da frase indica a entonação que essa frase deve ter. Bom, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de gêneros textuais que apresentam o diálogo. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, a gente vê muitos diálogos, só que tem uma característica específica. Nesse gênero textual, os diálogos eles são feitos dentro de balõezinhos, balões de fala. Então vamos observar aqui, o Cebolinha chega já pensando em fazer alguma coisa errada, aprontar alguma com a Mônica. Só que a Mônica está triste, olha, até chorando. E aí ela pergunta, o que foi? E ele responde, vou espelar sua tristeza passar para poder provocar você. Então ele resolve sentar perto dela e esperar a tristeza dela passar para ele poder provocar, né? Então, aqui acontece uma conversa, um diálogo entre os dois personagens, que é apresentado nas tirinhas, histórias em quadrinhos, através dos balões de fala. Já em outros textos, como os contos, as crônicas, as piadas, o diálogo é apresentado de uma maneira diferente, usando uma pontuação específica. Olha só, vamos ler essa piada. Joãozinho chamou o pai no meio da noite e disse, pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz que eles vão embora, filho, diz o pai. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. Bom, então essa piada aqui está mostrando o quê? O diálogo entre o pai e o filho, né? E aqui a gente, além de ter aqui as imagens, a gente consegue perceber que essa fala aqui é uma fala de um personagem, porque nós temos o ponto do travessão. E antes de iniciar os diálogos, antes de iniciar as falas dos personagens, a gente vê o uso dos dois pontos. Olha aqui, E no final das falas, a gente vê a pontuação como exclamação, interrogação, que para dar a entonação da frase, ok? Aqui, eu retirei um trecho daquele texto que a gente leu na última aula, da Bela Adormecida. O rei protestou, 2 pontos. Então, para iniciar a fala do rei, travessão. Não pode, minha filhinha é minha única filha, não morrer tão jovem, tenha pena de mim. Depois disso, o rei e a rainha procuraram outra fada, que ao contrário da primeira, era boazinha. Então, aqui apresentou a fala do personagem, aqui é a parte do narrador da história, por isso que não tem o travessão, e aí vem a fala do personagem novamente, com travessão. Ai, comadre, que tragédia. Será que a senhora não dava um jeitinho aí de cancelar essa maldição? Né? Com o uso da pontuação no final das frases. Então, aqui a gente consegue perceber que o diálogo, né,
ele é encontrado em variados tipos de gêneros textuais. E a gente vai ver mais sobre isso durante o nosso estudo com o capítulo 7. Bom, e para fechar a nossa aula de hoje, nós vamos relembrar aqui o trabalho que a gente fez com os sons do S. Vamos lá. A letra S, entre vogais, tem o som de Z, como, por exemplo, presente e paisagem. As palavras têm famílias e elas nos ajudam a saber qual letra a gente deve usar. Casa, casamento, casarão. E usa-se SS entre vogais para indicar o som do S. Pássaro e massa. Bom, então, por hoje é isso. Muito obrigada.